Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a cinemática. Para já chegar chegando, como de costume, vamos apresentar a aventura do dia de hoje, que vai ser a composição de movimentos. E aqui, quando a gente fala em composição, é exatamente o que o nome parece dizer. Nós vamos combinar diferentes tipos de movimento num movimento só. O mais geral deles é o lançamento oblíquo. Eu vou começar por ele, sabendo que ele é o mais complexo, porque a partir dele você tira a conclusão sobre todos os demais. A ideia é a seguinte: você vai pegar um objeto e vai lançar esse objeto com uma certa velocidade inicial, e essa velocidade inicial ela tem um determinado ângulo com a horizontal. Esse ângulo vai determinar o alcance, ou seja, o quão longe esse objeto vai até ele atingir o solo novamente, e vai determinar também a altura máxima. Então, o alcance e a altura máxima atingida pelo objeto são coisas que nos são interessantes nesse tipo de análise. Beleza? Já não tem mais muitas questões de vestibulares envolvendo exclusivamente os lançamentos. No entanto, aqui a gente consegue ver toda a nossa cinemática junto, então esse tipo de problema é muito interessante para ser analisado no nosso contexto. Um lançamento, ele é um tipo de movimento em que o objeto vai subir e descer e ele também vai se deslocar horizontalmente. Então, essa é a chave para analisar o problema. Ou seja, na vertical, eu tenho um movimento do tipo uniformemente variado, ou seja, a velocidade na vertical, ela varia de acordo com as fórmulas do movimento uniformemente variado que a gente viu. Então, na vertical, a gente tem um movimento, que é o movimento de um objeto sendo jogado para cima. A gente tem também a posição na vertical, né, que a gente pode chamar simplesmente de posição Y. Eu vou chamar de SY só para a gente aproveitar a cara das fórmulas, beleza? Então, S0, peraí que eu cliquei sem querer aqui, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. A gente tem também na vertical a possibilidade de usar a equação de Torricelli. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Esse delta S também em Y. E na horizontal, nós temos um movimento que é uniforme. Afinal de contas, a gravidade ela só vai puxar os objetos para cima, no caso para baixo, né? Na direção vertical. Então ela só interfere o movimento para cima e para baixo. Ou seja, na horizontal nós temos somente S, é x de horizontal. Nós temos somente S igual a S0 mais VT. Isso traz para a gente um conforto muito grande, porque basta analisar o que está acontecendo na vertical e na horizontal para a gente conseguir analisar o movimento. É claro que nem sempre o movimento vai ser exatamente assim, de uma bolinha saindo do chão e chegando do outro lado. Pode acontecer de ser isso aqui. Você tem uma mesa, lá vou eu usar a ausência de dotes artísticos aqui. Imagina que você tem uma bolinha que está em cima de uma mesa e você joga essa bolinha. Aí ela corre na horizontal e depois que ela passa pela mesa, ela atinge o solo. Então é como se você pegasse o movimento a partir daqui, né? É a mesma coisa. Ou uma outra situação um pouco mais complexa. Essa também bem interessante. Imagina que você tem aí um jogo de basquete, né? E aí tem lá a tabela, né, com o aro.
né, da tabela de basquete ali. Aí como é que vai funcionar? Você tem uma pessoa aqui que vai jogar a bola. Só que essa bola ela não vai partir do solo, ela vai partir de um ponto acima do solo. E aí essa bola vai subir, vai atingir uma altura máxima e vai cair na cesta. E essa cesta está numa altura diferente da mão dele. Mas é um movimento que é um pedaço, todos eles são pedaços de movimentos de lançamentos oblíquos, exatamente como esse aqui. Né? Então, quando a gente faz a análise geral, pensando nas fórmulas dessa maneira, a gente consegue avaliar qualquer um desses problemas. O que vai mudar é a dificuldade de botar os números nas fórmulas. Realmente aí, aqui a gente pode ter problema. Beleza? Eu fiquei falando, toda vez eu sou muito realista. Eu falo, ó, isso aqui é fácil. Isso aqui tu gasta energia aqui, isso aqui vai ser tranquilo. Não vai ter muita conta, suave. Você vai lá e faz. Como, por exemplo, problemas de movimento uniforme. Problema de movimento uniforme, muito tranquilo, né? Problemas de objeto, um perseguindo o outro. Negócio de semáforo. Cara, se a criatividade do examinador for muito grande, ele consegue construir uns problemas complicados aí. E qual foi a solução proposta para esse tipo de situação? Partir o problema em vários problemas menores e fazer análise. E como que você vai conseguir fazer essa análise com tranquilidade? Treinando muito, fazendo bastante exercícios, dezenas, de preferência centenas de exercícios, para você conseguir chegar lá, né, nesse nível aí de identificar com facilidade. Aqui, os problemas em si não são tão difíceis, eles são chatos, porque normalmente as contas são longas. Aqui você tem uma série de coisas que você tem que considerar. Aqui você tem geometria. Aqui você tem, às vezes, função de primeiro, segundo grau. Tem que resolver umas equação meio ruim. Fazer Bhaskara, que a gente já sabe. Bhaskara é o último caso que a gente usa. A gente foge de fazer Bhaskara. Não porque a gente não sabe a fórmula, ou porque a fórmula não vai servir para nada na vida. Muito pelo contrário. Mas porque a gente evita esse trabalho braçal ao máximo. Então, sabendo que esse formato aqui é o tipo de problema que a gente tem para resolver, e essas aqui são as fórmulas, a gente consegue fazer a modelagem básica desse tipo de movimento com bastante tranquilidade, partindo de alguns pressupostos. O primeiro deles é o seguinte: o seu movimento horizontal, ele é movimento uniforme, ou seja, essa velocidade V0 vai ter uma componente que eu vou chamar de Vx. Essa componente Vx é um vetor, que eu estou desenhando aqui de verdinho, ficou meio porquinho o desenho, mas você entendeu? E essa componente Vx, ela é exatamente a componente que vai reger o movimento horizontal. Porque essa velocidade ela não aumenta nem diminui com o passar do tempo. Conforme o tempo vai passando, essa velocidade horizontal vai ser sempre a mesma. Se você joga um objeto e vê a sombra dele no plano horizontal, é mais ou menos assim que a sombra dele vai se mover, de acordo com um movimento uniforme, beleza? E aí, então, esse Vx, aí você sabe disso lá, da trigonometria, né? Quando você tem um triângulo retângulo, você tem uma hipotenusa A e aqui você tem um ângulo θ. Esse cateto que você tem do lado de cá, ele vale A cosseno de θ. E esse cateto aqui, ele vale A seno de θ. Beleza? De onde eu tirei isso? Estou na frente do texto. De onde eu tirei isso? Lá da tua aula de matemática. O teu professor de matemática falou isso aí para você. Beleza? Então, a gente tem também a situação em que a componente vertical da velocidade V0, que é Vy, né, ou V0y, como a gente quer chamar aqui, ela vai ser calculada como V vezes seno de θ. Então, a gente vai colocar aqui, ó, esse Vx é o V0 cosseno de θ, e o Vy, que a gente tem ali inicialmente, né, vai ser o V0 seno de θ. E esse Vy aqui, ó, ele vai variar com o tempo, porque nós temos na vertical um movimento uniformemente variado. Então, para análise vertical, nós vamos usar
essa decomposição aqui. E para análise horizontal, nós vamos utilizar o equacionamento aí do movimento uniforme. Beleza? Como funciona essa análise? Imagine que eu queira obter o tempo que o objeto leva para chegar até a altura máxima. Esse tempo tem um nome, a gente chama ele de tempo de subida, beleza? Tem gente que decora a fórmula. Boa sorte, beleza? Boa sorte. Como é que funciona o tempo de subida? Um objeto, ele é lançado com uma velocidade cuja componente horizontal é V0 cosseno de θ, a componente vertical é V0 seno de θ, na horizontal você tem um movimento uniforme, na vertical um movimento uniformemente variado. É isso que a gente tem aqui, beleza? Essa é a situação. Então, o que o objeto faz na subida? Ele sai daqui, sobe, freando, atinge a altura máxima, depois ele desce, ganhando velocidade. Então, na vertical, eu tenho um movimento cujo deslocamento na direção y é exatamente a altura máxima. Beleza? É um movimento que a velocidade inicial é v0 seno de θ. Beleza? E a velocidade final é zero, porque a altura máxima ela é atingida quando o objeto para de subir e não consegue subir mais, depois passa a descer. Esse momento é um instante. Ele sobe, atinge a altura máxima e pronto, e a partir dali ele já está descendo logo em seguida. Então é um movimento vertical que a sua componente vertical vai obedecer a movimento uniformemente variado e, portanto, esses números. Então, aqui na vertical, como eu não sei o tempo que demorou para subir ou descer, se você quisesse achar esse H, por exemplo, você poderia usar um Torricelli. Mas, para achar esse tempo de subida, as fórmulas que têm tempo são essas aqui, ó. V igual a V0 mais AT, que é o que você tem. Qual é a velocidade que você tem lá em cima? Zero. Qual é a velocidade inicial? V0 seno de θ. A aceleração é a gravidade e o tempo é esse aqui, com um cuidado. Se você tem um movimento na vertical, então a gravidade, durante a subida, se opõe a esse movimento. Então a gente põe aqui a velocidade, a gravidade com sinal de menos, beleza? Porque a velocidade inicial é assim e a gravidade está no sentido oposto, freando o objeto. Faz sentido, né? A velocidade vai passando, né? O tempo vai passando e a velocidade vai diminuindo. Então, olha só o tempo de subida aqui, ó. G vezes o tempo de subida vai ser V0 seno de θ. E aí, muita gente boa por aí anda decorando isso aqui. O tempo de subida para um lançamento vai ser V0 seno de θ dividido pela gravidade. Beleza? Se quiser decorar, boa sorte. Eu não decoro. Beleza? Não decoro. Eu não decoro nenhuma dessas fórmulas. Todas elas eu faço na hora para cada problema especificamente, porque se o problema for um pouquinho diferente do problema padrão, do objeto sair do chão e voltar para o chão, se ele for um pouquinho diferente disso, tem que fazer tudo. Então, eu faço tudo toda vez. Então, beleza. Acabei de achar o tempo de subida. Por que o tempo de subida é legal? Porque enquanto o objeto sobe, ele gasta um tempo que é o mesmo tempo para descer. E por que isso é legal? Porque o tempo de subida mais o tempo de descida é o que nós chamamos de tempo de voo, que é o tempo em que o objeto está voando. É exatamente isso. E lá estou eu, mais uma vez, escrevendo atrás da miniatura. Por que isso é legal? Porque para você descobrir o alcance, basta você pegar o tempo de voo, porque se você sabe o tempo que o objeto passa voando, basta analisar esse tempo com a velocidade horizontal que você sabe quanto tempo ele demora para poder fazer o alcance completo. E sabendo o tempo que ele faz o alcance completo, você usa as equações do movimento uniforme para conseguir chegar no alcance. Então, ó, achei o tempo de subida. Vamos achar o alcance? O alcance é por meio de movimento uniforme. S0 mais VT.
A distância total percorrida na horizontal é o que eu chamei de alcance, imaginando que a posição inicial seja zero. A velocidade horizontal, V0 vezes cosseno de θ. O que é o tempo t? É o tempo de voo, ou seja, 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes V0 seno de θ sobre g. Beleza? E aí o que a gente faz com essa informação? A gente chega na fórmula do alcance. A fórmula do alcance é V0 ao quadrado vezes 2 seno θ cosseno θ sobre g. Beleza? Vou deixar o sobre g aqui. Por que eu escrevi a fórmula desse jeito? Porque lá na matemática vai chegar um momento que vão te contar... Meu Deus, estou com a miniatura aqui de novo. Deixa eu sair da sua frente. Lá na matemática vai chegar um momento que vão te contar que 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ pode ser escrito como seno de 2θ. Então, V0 ao quadrado sobre g vezes o seno de 2θ. Beleza? Essa é a análise completa. Se você procurar lá no seu livro, são essas as fórmulas que você vai encontrar. Beleza? Qual a utilidade dessas fórmulas? Analisar o que é que faz as coisas ficarem maiores ou menores. Por exemplo, imagina que você faz um lançamento com um ângulo θ igual a 45 graus. Seno de 2θ é seno de 90. Seno de 90 é igual a 1 e o seno de 90 é o maior seno possível. Ou seja, na situação em que o ângulo θ for igual a 45 graus, você vai ter uma situação de alcance máximo possível. Então, se você quer lançar um objeto e jogar ele o mais longe possível, não necessariamente o mais alto, mas o mais longe possível, basta você fazer o ângulo de 45 graus, que aí você vai aproveitar ao máximo a sua velocidade e a gravidade, bom, é a gravidade do planeta em que você se encontra, então não dá para você mudar muito esse parâmetro, a não ser que você mudasse de planeta. Então, para a mesma velocidade de lançamento, um objeto será jogado mais longe se o ângulo de arremesso for um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Se você tiver um ângulo menor que 45 graus, ele vai voar mais baixinho e vai cair mais perto. E se você jogar com um ângulo maior, ele pode até ir mais alto, mas na hora de cair, ele também pode cair aqui mais perto. Beleza? Então, isso traz aí uma noção geral de como é que funciona tempo de subida e alcance. O que mais podemos querer calcular? Nós podemos querer calcular também a altura máxima. Deixa eu botar um slide em branco aqui. A altura máxima você pode calcular usando aí, por exemplo, a equação de Torricelli, como a gente propôs. V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade final ao quadrado na direção y é zero. A velocidade inicial é V0 seno de θ, que vai estar aqui ao quadrado. E não se esqueça que a gravidade, nesse caso, se opõe ao movimento, né? E ΔS na vertical é exatamente a altura máxima. Beleza? Então, 2g vezes a altura máxima vai ser V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, a altura máxima vai ser V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Beleza? Eu nem me atrevo a querer mudar alguma coisa nessa fórmula. Beleza? Vou deixá-la como está. Não sei de cor. Eu faço, toda vez que eu preciso, eu faço esse raciocínio para achar alcance, tempo de subida, seja assim ou assim a fórmula do alcance, tanto faz, e a fórmula da altura máxima. Né? Por que isso aqui é legal? Porque você consegue um resumo de todas as expressões, você consegue fazer uma análise em que essas coisas estão interrelacionadas. Mas eu não ia encher a sua paciência com isso, sem tentar te trazer uma situaçãozinha especial que pode ser um belo atalho em alguns problemas com nível mais alto de dificuldade.
Beleza? Qual é a minha proposta? Imagine o seguinte. Imagine que você vai fazer o lançamento de um objeto. Então está aqui um objeto, ele vai sair aqui do solo e ele vai ser jogado para cima com uma certa velocidade inicial. Beleza? Nós já sabemos que o mais legal é analisar esse movimento decompondo a velocidade inicial, sabendo esse ângulo aqui, em suas componentes. Horizontal, que nós chamamos de velocidade horizontal x, né? Velocidade inicial x, e vertical, velocidade inicial y. Nós sabemos que a velocidade inicial x pode ser dada pelas regras de decomposição vetorial e que essa regra diz para a gente que ela vale v0 vezes cosseno de θ. E que a velocidade inicial na direção y vai valer v0 seno de θ. Isso aqui é o básico, isso aqui é o início, né, lá que eu peguei emprestado lá da aula do seu professor de matemática, quando ele falou de trigonometria. Beleza? Quando você faz um lançamento como esse, a trajetória é um negócio assim, ó. O meu desenho, eu tento fazer ele o menos porquinho possível para a gente poder ter uma visão meio realista, né, do que ele é. Mas a verdade é que essa curva parabólica aqui, ela é uma curva que está abaixo dessa linha do vetor. Se você seguir em linha reta, bem aqui, olha só o que eu estou te falando. Olha o que eu estou te trazendo aqui. Se você sair da velocidade inicial em linha reta e for indo para cima, quando você estiver bem no meio do alcance máximo, ou seja, alcance máximo sobre 2, suponha que o alcance máximo está aqui. Quando você estiver bem no meio do alcance máximo, exatamente aqui, seguindo a linha do vetor, como se a gravidade tivesse desligada, essa linha vai cruzar exatamente o dobro da altura máxima. Vou botar minha cara aqui. É isso que eu estou te falando. Se você fizer o lançamento, não estou falando de lançamento oblíquo, não estou falando que a gravidade vai agir, estou falando se você pegar uma régua, um laser e botar ele na linha do vetor velocidade inicial e for seguindo assim, ó, sobe, em linha reta. Como se a gravidade tivesse desligada, por exemplo, se o objeto ia subindo, né? Assim, inclinado, né? Não ia ter a queda. No meio do alcance máximo, você vai estar em 2 vezes a altura. Dá para provar isso aí, tá? Dá para provar. Dá para provar. Quero fazer isso? Não quero. Sou capaz de fazer? Você é capaz de fazer. Ó. Tu pega a fórmula da altura máxima, faz o dobro da altura máxima aí. Aí tu divide aqui, ó, por metade do alcance. Aí tu vê o que aparece. Não convenci ninguém, né? Deixa eu sair daqui. Não, porque eu não gosto de falar as coisas pela metade, não, né? O que é o dobro da altura máxima? Vou pegar a formulazinha aqui, ó. Dobro da altura máxima. Dobro da altura máxima vai ser... Peraí, relaxa que eu tenho um plano. Dobro da altura máxima. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Vamos pegar o dobro da altura máxima e dividir por metade do alcance. Ó, eu vou pegar isso aqui, dobro da altura máxima, que eu pintei de verde. E eu vou dividir por isso aqui, metade do alcance. Beleza? Então, de onde eu vou tirar o alcance? A fórmula do alcance. Lá, ó, tá aqui, ó. Você acha que eu sei de cor? Claro que não. Tá aqui, ó. Ó o alcance aqui, ó. V quadrado sobre G, 2 seno θ cosseno θ. Então, ó, metade do alcance vai ser V0 quadrado, seno θ cosseno θ sobre G. Só tirar esse 2 daqui, né? Que aí vira metade do alcance, né? Então, V quadrado, V ao quadrado, seno θ, cosseno θ sobre G. Vê se eu acertei. Vê se eu acertei. Isso aqui é o dobro da altura.
Ó, o dobro da altura não pode ter esse 2 aqui, né? Espera aí. Ó o spoiler. O dobro da altura não tem esse 2, né? Ah lá. Ó, esse é o dobro da altura. Isso aqui é a metade do alcance. Beleza? Vamos fazer essa simplificação, nessa divisão de fração aí, juntos? V0 ao quadrado sobre G, dividido por V0 ao quadrado sobre G, dá 1. Seno de θ ao quadrado sobre seno de θ, dá só seno de θ. O que é seno de θ dividido por cosseno de θ? Isso aqui é tangente de θ. Acho que eu consigo aparecer aqui de volta. O que é tangente de θ? É o verde dividido pelo amarelo. Ou seja, o dobro da altura dividido pela metade do alcance me dá a tangente desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de lançamento. E isso bate com as equações que a gente acabou de deduzir. Em outras palavras, se você sair do ponto de lançamento em linha reta com o laser, quando você estiver no meio do caminho, no meio do alcance, você vai parar 2 vezes a altura. Beleza? É assim que se monta o lançamento. É dessa forma. Aqui você tem uma função quadrática e aqui nessa linha reta você consegue as proporções que encaixam exatamente o tamanho dos movimentos. Né? Então olha que legal. Você quer fazer um lançamento, aí você sabe que a altura máxima é no máximo tanto e que o alcance que eu preciso é no máximo tanto. Então você já consegue saber ali, ó, o ângulo que você vai fazer esse lançamento. Né? Então é possível fazer esse planejamento. Né? E aí é um caso super específico, né? Do objeto saindo do chão e voltando para o chão. Né? Mais ou menos isso. E com isso você consegue ver todas as expressões possíveis para o lançamento oblíquo. E o resumo é esse. Você trata o movimento vertical como uniformemente variado e o movimento horizontal como movimento uniforme. E aí você chega em todas as expressões possíveis. E se não sair do chão, tem que analisar o problema específico, que não saiu do chão. Ah, e se for jogar de cima de uma mesa? Tem que analisar o problema lá do objeto saindo de cima da mesa. Ah, e se for um jogador de basquete? Analisar o problema do jogador de basquete. Cada um deles vai trazer uma dificuldade específica. As fórmulas são exatamente essas. Fórmula da altura máxima, alcance máximo, tempo de subida. Como que eu chego nessas fórmulas? A partir das fórmulas básicas da cinemática, que a gente já viu. Resolvidos com isso? Espero aí, né, que isso tenha trazido uma visão geral sobre composição de movimentos, no caso lançamentos, que é o caso mais complexo de todos que a gente tem. Se você quiser fazer composição de lançamento de outras maneiras, você vai acabar caindo em problemas de movimento relativo, né? Então, você tem o barco cruzando o rio e tem uma correnteza, então você pode ter um problema de composição de movimento também. No caso seria movimento uniforme numa direção, movimento uniforme na outra, e você junta tudo na hora de fazer a solução dos problemas, mas o caso mais extremo que pode vir a te aparecer é esse de lançamento dessa forma. Beleza? São problemas normalmente muito ricos que te envolvem função de primeiro grau, função de segundo grau, resolução de equações, seno, cosseno e outros problemas de geometria e trigonometria envolvidos. Então, normalmente são problemas considerados difíceis porque eles envolvem muitas áreas. Mas, ao mesmo tempo, eles são um resumão da cinemática e é por isso que na nossa próxima aula a gente vai encerrar essa primeira parte da cinemática resolvendo um problema específico de lançamento. Vamos nessa? Até a próxima aula.